Observações. Esse projeto envolve fontes espirituais como sonho e interpretação por 2 sonhos distintos, que me ocasionou em minha vida. Fica claro que não é necessário crer nessas fontes. Divergente, embora há muitas igrejas que não concordam com essa visão, mas fica o projeto que supera qualquer expectativa, acima de qualquer objetivo que seja sonho ou dúvida pela humanidade. Tire suas próprias conclusão sobre o futuro do Brasil e mundo pelo projeto que seguirá adiante. Atenção a todas as igrejas do esférico evangélico, de todas as culturas e raças, onde homens e mulheres que se dispôs à justiça do evangelho, que se comprometeu do púlpito ao altar, dos santos, de glória em glória, até a hora final deste século. Me foi designado eu, o Ricardo, de 44 anos, orientado pelo Senhor, através do Espírito Santo, um propósito que me envolveu 2 sonhos distintos. Que me levantou eu, o Senhor, a autenticidade de um projeto para conhecimento de todas as igrejas, o que seguirá por este documento de áudio e vídeo. O Senhor vai especificar aqui uma nova razão espiritual para um novo procedimento de política congregacional de qualquer intercongregacionalidade cristã, por um senso corporativismo de cultura filantrópica humanitária, que até então não opera entre igrejas de classe A, B e C. Esse projeto, que será autentificado em seguida por nome AFUP, atenção, ele não é de nenhuma particularidade pessoal ou ideológica em toda a sua dimensão. Me foi instituído por 2 sonhos distintos que me aconteceu para conhecimento de todas as igrejas, que pelo Senhor vai estabelecer uma política soberana para todas as raças e culturas de todas as civilizações da Terra. Esse projeto será governado por uma mesa que em sua volta há um corpo de 12 cabeças para sua diretoria e direção, onde cada um desses parlamentos será de comunidades intercongregacionais, como entenderá nesta documentação seguinte. Atenção! Esse projeto AFUP não desintegrará nenhuma obra social já existente de qualquer ministério congregacional ou entidade cristã. Ele será uma soma para mais empreendedorismo de missões sociais. Mas aqui, o Senhor vai envolver uma idoneidade colaborativa de todas as classes e culturas. Uma generosidade promissora jamais vista até então. Mas atenção por essa exortação. Esse áudio e vídeo, que representa aqui os desígnios do Senhor, por todas essas documentações que me foi inspirado e escrita e seguidamente autificado, amados, não deverá ser retido em sua consciência, limitando o desconhecimento de outros promitentes. É necessário que todas as autoridades deste país, Brasil, sem exceção de sua constituição ministerial ou comunidade, se autentifique essa verdade do que será feito pelo que determinou o Espírito Santo para o chamado de todas as intelectualidades e consciências de todas as igrejas, de povos, línguas e nações, para benefício de seu povo. A virtuosidade que me veio por esses 2 sonhos distintos que me aconteceu, segundo o propósito de nosso Senhor, será esclarecido dentro desse testamento tudo o que me aconteceu para o propósito de todas as igrejas, levando desde benefício a infraestrutura, evangelização, sistematização para uma nova política,
um novo império social e reestruturação para obras missionárias e tantas outras dádivas que manifestará aqui por essa riqueza desse alto ministério de glória. Amados, essa obra, o Senhor me deu a autenticidade social de um alto nome chamado Ação Filantrópica da União Participativa, singularmente por nome abreviado AFUP, que será o sobrenome de todas as igrejas, que juridicamente deve ser reconhecida diante das leis dos homens. Muito bem, meus amados. Lembrando, eu não quero me exaltar aqui, embora é o Senhor que é a vivacidade desse motivo, o porquê me levantou para este projeto. Mas ao pouco que eu vou falando de mim, entenderá o porquê estou a essa responsabilidade de autoridade e poder. O porquê me foi designado a esse chamado. Eu, o Ricardo, eu me titularizo como crente tradicional. Prefiro as revelações da literatura bíblica, mas também não nego as revelações que diz o profeta Joel, Atos 2,17, todo mundo sabe, que nos últimos dias velhos sonharão sonhos. Pois me aconteceu, meus amados, eu tive sonho, e nele tive visão do que será para todas as igrejas por daqui em diante, segundo o que me aconteceu, enfim. Eu tenho 44 anos e o Senhor me autentificou a sua justiça através desse sonho, que ocorreu na minha vida para benefício de suas igrejas. Eu quero que fique bem claro, lembrando que ainda quando estive lá no Brasil, eu tive tentativa desse projeto e fui em 12 igrejas com o projeto em pauta e deixei lá o que me permitiu o Senhor, para que fosse dada a eles a entender esta palavra pelo qual o Senhor me levantou, para que fosse dado a entender a eles o projeto que deveria manifestar por daqui em diante. Mas poucas delas me deram por atenção, e uma delas até me repudiou agressivamente e me retirou do culto acontecido, por eu ter pedido espaço para uma mensagem que me ordenou o Senhor ali naquele momento. E outra das 12, sendo 2, me taxou como falso profeta. Mas eu sabia disso, meus amados, porque o Senhor me revelou em sonho que isso aconteceria. O Senhor me trouxe esse conhecimento através de um sonho, o sonho do tigre negro. Preste atenção no que o Senhor tem me mostrado. Amados, em uma certa noite, o Senhor me levantou em sonho e me levou em uma alta estrada. E chegando lá, me deparei de frente de um tigre negro. E eu estava em mãos com uma ferramenta pontiaguda de uns 30 centímetros, do tamanho de uma lima. E eu golpeava esse tigre com todas as minhas forças. E golpeando cansavelmente, via e percebia que ele mantinha de pé, como se nada tivesse acontecido. E desistindo de tantos golpes, deixei aquele tigre e segui pelo meu caminho. Em uma certa distância, olhava eu para trás e percebi que ele estava de pé, como se nada tivesse acontecido. E naquela mesma hora, o Senhor me despertou do sonho e, acordando naquele momento, entendi que o Senhor estava para me dizer algo. E naquela mesma hora, coloquei o meu joelho no chão e pedi ao Senhor que me desse entendimento sobre aquele sonho. E o Senhor me disse, meus amados,
aquele tigre negro era as igrejas. E aquela ferramenta pontiaguda é o projeto AFUP, pelo qual vós está conhecendo agora. E quando eu golpeava aquele tigre com todas as minhas forças, era o projeto que eu representava a eles. E quando ele se mantinha de pé, ainda que eu golpeasse e não caía, era a resistência que ele tinha, apenas de receber aquela palavra, recepcionar, mas não absorver como se fosse uma mensagem ou como de fato é uma palavra pelo qual o Senhor ordenou para que fosse dado a eles. A posição que ele se mantia era um ato de negligência, por não ter caído nos golpes que eu dava. E todos aqueles golpes que eu dava através desse projeto representava todas as afirmações que o Senhor trouxe por toda essa virtude desse projeto, para que fosse dado a entender a eles o que será por daqui em diante para o futuro de todas as igrejas. Lembrando, esse projeto que eu levei para eles não representava nenhuma autonomia da minha parte, e sim pela visão pelo qual o Senhor me deu para que fosse dado a eles a entender. Amados, mas isso será de testemunho de que falo com a voz do meu Senhor por todas essas razões aqui. Mas o porquê de eu estar a esses procurado, me foi dado autoridade e poder em nome de um projeto vindo do Senhor e não da minha própria autonomia, porque o Senhor precisa unificar as suas igrejas e erguer uma nova bandeira para o nosso progresso. Amados, eu sou casado e não tenho nenhum estudo que me compara hoje um homem no altar, e não tenho nenhuma formação acadêmica para que me representa um título de conhecimento. Mas o Senhor, pela sua autoridade e poder, pelo seu propósito, me levantou para que fosse eu testemunho de um projeto que fará mudança para todas as igrejas, através de um novo processo que será movimentado por esse projeto por daqui em diante. Agora em seguida, antes do segundo sonho, que modelará o porquê de tudo que está a ser autentificado, vamos trazer a ilustração jurídica e operacional e gerencial dos pontos primordial de toda essa mesa diretórica e intercongregacional, de toda essa difusão eclesiástica e executiva dessa operação AFUP. Diretoria. Agora vamos entender o fundamento principal dessa obra e compreender como deve se estabelecer todos os membros participantes diretóricos dessa união. Muito bem. Esse projeto deve se estabelecer com as seguintes características para sua organização, enfim. Segundo o que determinou o Senhor para que fosse entregue a vocês, o que deverá ser então? Essa união filantrópica deve se submeter a uma mesa ilustrativa no poder de consciência cristã, em um concílio congregacional de 12 cabeças intercongregacional para sua política de governabilidade filantrópica. Essa mesa de autoridade e poder deve ser regida pelas medidas jurídicas para sua fundação em respeito de autoridades oficiais. Mas vamos seguir então. Essa mesa de política parlamentar do projeto AFUP, todos os 12 membros oficiais dessa união, me permitiu o Senhor
uma durabilidade de governo em uma medida de 12 meses oficiais. Assim, seguirá para novas eleições para outros parlamentos, sendo esses de qualquer parte do Brasil, mas sendo esses membros afiliados à União do Poder Pastoral e Ministrante da Justiça do Evangelho. Essa mudança de diretoria é para prevenção contra as fraudes e corrupções, ou seja, para que evite o futuro contra qualquer contradição que venha protestar a justiça contra esta fundação. Todos os membros de autoridade, segundo sua filiação cooperativa, deverá se constituir ao número de identificação para se sujeitar às eleições de cargo dentro de um grupo numérico para oficializar novos regentes. Essa fundação primitiva, para concretizar os 12 membros parlamentares, para estabelecer a mesa corporativa, fica agora a consciência para os que não protestaram esta revolução entre nós, agindo pela fé e perseverança. E só por aí que prosseguiremos para os passo a passo que vamos caminhar para o futuro dessa geração. Que você tenha um bom discernimento no que o Espírito lhe traz a entender sobre esse alto ministério. Obrigado pela sua atenção. Muito bem. Por todos esse circuito que eu venho proferindo essa mensagem de uma obra que trará ao Senhor a existência daquilo que ainda não existe e o porquê essa visão de fé. Eu não estou aqui com orgulho de ser melhor e maior que muitos que já alcançaram sua meritização no altar. Às vezes, até questiono a Deus e pergunto: por que eu, Senhor, um pequeno agricultor, perdido aqui em meio às vegetações, enquanto outros lá, perto das possibilidades e já diplomado, sendo eles mais autênticos do que eu? Embora a palavra do Senhor diz que Ele confunde os fortes pelo fraco, e como sou fraco diante de muitos que já têm as próprias procedências por esse trabalho. Mas o que fazer se Ele pretende assim o nosso Senhor? É momento de entender que por tudo que foi feito pelas igrejas, amados, ainda não atingiu o impacto que deveria. Mas por isso que estou aqui para levar essas profecias, que numérica, grandes fatores que deveria ser corrigido pelas nossas próprias intuições. Por essa obra que agora vai manifestar a FUP, independente se seja pentecostal, neopentecostal, carismática ou tradicional. O chamado é para todas. Existem tantas outras coisas a ponta a se definir. Quem tem ouvido, meus amados, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos entender o segundo sonho, que vai arquitetar a espiritualidade de toda a verdade desse projeto, a FUP. Muito bem, meus amados, e simples ouvinte dessa visão, pelo qual está a entender sobre este sonho que aconteceu na minha vida. Mas atenção, eu quero que preste muita atenção nesta revelação, porque esta palavra é fundamental para essa geração por daqui em diante, e porque o Senhor precisa falar com todas as suas autoridades debaixo desse céu. Muito bem. Bem, este é o sonho que me aconteceu. Em um certo momento da minha vida, o Senhor me levantou em sonho e me levou em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra, onde, em minha frente, eu via milhares e milhares de pés de frutas. E olhando eu para todas aquelas árvores,
notava que todas elas se mantinham carregadas de frutas. Mesmo que sumia à vista, eu percebia a cada uma delas. É certo que quando você olha para uma vegetação em longa distância, você só vê verde e nada mais além de verde. Mas ao contrário dessas aqui, notava eu que todas elas se mantinham em seus devidos lugares, mesmo que sumia à distância, mas não me confundia a vista pelo que eu podia ver. E quando eu fixava os meus olhos naquelas frutas, percebia que aquelas árvores estavam todas carregadas. Mas o interessante é que cada uma delas, mesmo carregada, mantinha cada uma daquelas frutas em suas cores distintas. Atenção! Cada uma daquelas frutas em suas cores distintas, cores diferentes que eu nunca antes havia visto, pelas diversidades que ali se encontrava. E naquele momento estava eu com o cesto em mãos e me preocupava eu em colher todos aqueles frutos, todos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora, o Senhor me tocou pelo ombro e disse que não deveria eu colher aqueles frutos até que fosse dado tempo, dia e momento para que eu fizesse tal coisa. E ouvindo essas palavras, com todo entendimento, me guardei daquele momento. E naquela mesma hora, me recolhi do sonho que me aconteceu. E logo ao despertar daquele sonho, acordei e, confundido, pedi ao Senhor em oração sobre aquele sonho e entendimento, porque sabia eu que aquilo era uma visão que me foi dado sobre alguma coisa que o Senhor falaria por intermédio da minha vida. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho que me aconteceu, para que fosse dado a entender todas as suas igrejas o que será por daqui adiante, para pastores, pastoras e qualquer governante da justiça do Evangelho. Mas eu quero que preste muita atenção em todas as informações que eu vou trazer aqui, em cada detalhe, de itens por itens, do sonho que me aconteceu, para que não escape nenhuma informação pelo qual você entenderá o porquê desse projeto AFUP. Bem, meus amados, essa é a interpretação do sonho. Estava eu em sono e me levou o Senhor em um lugar muito alto, e lá de cima Ele me mostrou todos os reinos da terra. E percebendo eu lá de cima, eu via milhares e milhares de pés de frutas, todos eles carregados de fruta. Notando eu que em minha frente, ainda em sua distância, percebia cada uma delas em seus lugares, que não me confundia a vista. Então, meus amados, a interpretação desses pés de frutas hoje significa as nações. E percebendo eu que, olhando para aquelas árvores, todas elas mantinha carregadas de frutas, cada uma em seus devidos lugares. Essas frutas, pelo qual eu via dentro daquelas árvores, significa hoje as igrejas que estão ali dentro daquelas nações. E o interessante é que quando eu olhava para aquelas árvores, todas elas carregadas de fruto, percebia que cada fruta se mantinha em suas cores diferentes, cores que eu nunca antes havia visto pelas diversidades que se encontrava ali. Aquelas cores diferentes pelo qual eu percebia dos frutos daquelas árvores significa hoje igrejas intercongregacionais, igrejas de todo tipo de pensamento e filosofia da nossa instituição cristã. Estava eu com o cesto em mão, querendo eu colher todos aqueles frutos para dentro daquele cesto. E naquela mesma hora, o Senhor me tocou e disse que não deveria colher aqueles frutos até que seja dado tempo, dia e momento, para que eu fizesse tal coisa. Então,
a interpretação deste texto significa hoje o projeto AFUP, pelo qual está a entender, pelo qual foi dito por esse projeto desde o início. E que Deus te abençoe por tudo que prosseguirá por daqui em diante através desse projeto. E entenda cada detalhe, porque todos eles será importante para levar a verdadeira palavra da salvação, virtude a todas as nações, povos e línguas, pelo qual determinará esse projeto aqui. Que Deus te abençoe pelo que prosseguirá aqui. Esse projeto é uma visão de inovação social, no modelo de união para o desenvolvimento de obras de caridade e reconstrução da política, para a integridade dos valores cristãos na prática de um novo conceito que esse projeto AFUP vai institucionalizar neste tempo de união. Esse é o projeto 1, que traz o testemunho de tudo que me aconteceu em sonho, visão e revelação por toda essa estrutura desse projeto AFUP. Agora você pode, em outros conteúdos, conhecer a integridade de toda esta ação do projeto AFUP.